em relação à liberação ou não de alguns servidores para assistirem o jogo amanhã. Onde é que está a pátria? Sendo que a Copa é a cada 4 anos. E liberar um período de um dia vai parar a cidade de Brusque? Acredito que não. A maioria desses pais, a qual foi dito que estarão trabalhando, negociaram com as suas empresas e pagarão essas horas mais tarde para passar o jogo da Copa com eles em casa. A pátria, então, não tem valor neste momento. E a família? Como fica? Também não tem mais valor a família neste momento. Se fala muito esse jargão, Deus, pátria e família. A administração não está aplicando aquilo que sempre defendeu. Outro ponto. Quem que esteve à frente durante a pandemia? Servidores da saúde e da educação. Se reinventaram para não deixar o município na mão. E é desta forma a retribuição dada da administração por eles. E mais um ponto. A falta de organização e de respeito e consideração. Primeiro, a circular ou as normativas, os ofícios, saem assim nos últimos segundos da prorrogação do segundo tempo. Aí vem que todos serão liberados, 1 hora depois revoga o todos, somente serviços essenciais. Toda a prefeitura, autarquias e fundações são serviços importantes para a cidade. E por que somente 2 categorias sendo discriminadas e penalizadas? Quer dizer, que o restante está tudo certo. E assim, a falta de organização, a falta de compromisso, de respeito e de conversa com o servidor público. Isso tem que mudar. Já está passando de tudo que podia passar. Os servidores, alguns dispensados. Que bom para eles que eles foram liberados. Mas e os que não foram? 2 pesos, 2 medidas. Estranho isso. Por que a prefeitura não botou um telão lá atrás no estacionamento e que todos os servidores que estivessem na prefeitura fossem assistir o jogo ali no local de trabalho? A mesma coisa, fundações, autarquias. Após o jogo voltasse a funcionar os seus setores normalmente. Então, assim, a indignação do servidor é justa, muito justa. E usar a população para justificar algo que não tem justificativa. E outra, é uma forma de jogar a população contra o servidor público. Isso tem que se acabar. Eu não vou prejudicar toda uma cidade em detrimento de um grupo de servidores que quer assistir o jogo em casa. Sempre que eu tiver que escolher, eu vou ficar sempre do lado do interesse público e da maioria da população. Até jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo estão querendo polemizar. Eu acompanhei alguns comentários nas redes sociais hoje, um grupo de servidores, principalmente de saúde e educação, que estariam insatisfeitos por ter que trabalhar na segunda-feira à tarde. Então, primeiro vamos deixar claro por que essa decisão foi tomada. Eu entrei em contato com diversas lideranças empresariais, diversos empresários, e a grande maioria das empresas vai trabalhar normalmente. Comércio, indústria, vão parar no horário de trabalho para assistir o jogo lá no local de trabalho e vão continuar trabalhando normalmente. Assistir o jogo no horário de trabalho acho que é bacana e todos estão autorizados a fazer, seja na educação, seja na saúde, no horário do jogo pode parar para assistir o jogo. Inclusive recomendo que assistam e torçam pela seleção. É claro que quem estiver na saúde atendendo algum paciente, algum caso urgente, emergente, vai ter que priorizar esse atendimento. Mas pode assistir o jogo normalmente. Então ninguém vai ter prejuízo de não poder assistir o jogo. Vamos primeiro derrubar essa narrativa de que a gente não pode assistir o jogo no Brasil. Mentira, pode assistir sim. Mas eu quero assistir com a minha família e eu queria ir embora mais cedo. Bom, respeito e entendo quem pense dessa forma. Mas serviços essenciais como saúde e educação não dá. Saúde porque as pessoas não escolhem o horário em que elas vão ficar doentes. Aí a gente tem muitos agendamentos que estão sendo feitos e foram feitos para segunda-feira à tarde. Inclusive o pessoal do Pronto Atendimento 24 horas lá da Santa Terezinha e os hospitais trabalharam normalmente nos outros 3 jogos da Copa do Mundo. E agora eu vejo alguns servidores de UBS, de novo, alguns que estão satisfeitos, estão chateados, né? Mas vão poder assistir o jogo, todo UBS tem TV, assiste lá, atende o paciente, tranquilo. Sobre o pessoal da educação, por que a gente não cancelou as aulas à tarde? Gente, se as empresas, se o comércio, se as indústrias vão trabalhar normalmente na segunda-feira à tarde, o que a gente vai fazer
com os pais que teriam que faltar no trabalho porque o filho não vai poder estudar à tarde, seja, né, as crianças menores do período integral ou aqueles que têm aula à tarde. Então nós teríamos milhares de famílias prejudicadas que teriam que faltar ao trabalho, depois ter que pagar a hora ou ter algum outro prejuízo com sua empresa para ter que buscar o filho ou para ficar em casa porque não teria aula à tarde. Então não faz sentido cancelar a aula. Pessoal, de novo, é um jogo de 16 avos, não é a final da Copa do Mundo. Vamos utilizar o bom senso. E aí vem um outro argumento que utilizam, porque esses dois já derrubam a narrativa de que não pode ver jogo ou porque está sendo prejudicado. Ah, mas por que os do administrativo podem? Bom, porque o serviço administrativo eles vão começar mais cedo, lembrando, e vão ficar 1 hora a mais, vão trabalhar das 7 da manhã a 1 da tarde, e são serviços que eles conseguem conciliar e fazer num outro momento, diferente da educação e da saúde que não se enquadram nisso. Isso não é nenhum privilégio, porque se a gente for entrar no discurso de privilégio, eu escutei durante muito tempo, muitos anos, servidores de outras pastas dizendo, por exemplo, que a educação é privilegiada, porque tem recesso na metade do ano e o pessoal do administrativo não tem. Ou agora, como fui cobrado, a educação é privilegiada, porque vão dar um 14º salário agora e as outras áreas não tem. Então, se a gente for ficar comparando categoria com categoria, a gente vai ficar virando a madrugada aqui discutindo, porque a saúde é diferente da educação, que é diferente do obras, que é diferente do meio ambiente, que é diferente da cultura, que é diferente de quem está no administrativo. Cada categoria e cada um de vocês, servidores, prestou um concurso, um processo seletivo por um cargo com algumas atribuições, como uma carga horária, e alguns são essenciais, que precisam ser executados naquele momento, naquele dia, naquela hora, e outros a gente consegue remanejar. É assim que funciona. Então não há privilégio nenhum para ninguém. E para aqueles que se preocupam tanto, né, comigo inclusive, que jogo que eu vou assistir, que eu vou poder assistir o jogo em casa, não? Olha, dos 3 primeiros jogos aí da fase de grupos, eu assisti um inteiro. Esse último que teve agora, eu assisti 5 minutos dos acréscimos do segundo tempo, porque eu estava voltando de Florianópolis a trabalho. E eu vou fazer o seguinte, então, se tem gente que se incomoda tanto com isso, na segunda-feira eu vou escolher uma das escolas e vou comprar pipoca e vou lá assistir o jogo lá na escola, com os professores, com os alunos, né? Já que vocês vão estar trabalhando, é justo que eu trabalhe também, se é isso que vocês querem. Tranquilo, gente? Só para deixar isso muito bem claro, muito transparente, que eu não vou prejudicar toda uma cidade em detrimento de um grupo de servidores que quer assistir o jogo em casa. Passar a régua nisso, deixar muito bem claro que sempre que eu tiver que escolher, eu vou ficar sempre do lado do interesse público e da maioria da população. Tá bom? Forte abraço, bom final de semana e até segunda-feira no Jogo do Brasil. Valeu!